nós vamos dar continuidade àquele mesmo tema que nós abordamos semana passada. Falamos sobre os princípios básicos ou os postulados da doutrina espírita. Esses postulados definem claramente o espiritismo e nos permite comparar a doutrina com outras religiões, ciências, crenças, e aí percebemos claramente que esta doutrina, que graças a Deus nós tivemos a oportunidade de abraçar, é diferente para melhor. Não significa dizer que sejamos privilegiados, que estejamos numa escola superior, porque nós já evoluímos bastante. Não. O Espiritismo realmente é uma escola, ou melhor, é uma universidade. E nessa universidade cada um fala, ouve, aprende, interage conforme o seu grau de entendimento e também o seu nível de evolução. Então existem espíritas e espíritas. Aqueles espíritas que entenderam verdadeiramente a mensagem maior e aqueles outros que estão aprendendo, que talvez ainda estejam no beabá. Exemplo, muita gente na esfera dessa mesma doutrina, muita gente ainda acha que caridade é somente distribuir sopa, enxovais, remédio, comida a quem tem fome. Mas caridade não é somente isto. Caridade, à luz da doutrina espírita, tem um sentido bem mais amplo. Significa qualquer benefício que nós possamos oferecer aos nossos semelhantes. Qualquer um de nós está apto a praticar a caridade nas mais diversas circunstâncias. E todos nós igualmente somos ainda necessitados de caridade. Ou seja, de alguém que nos faça algum benefício. No Livro dos Espíritos, que atualmente está atualizado, no Livro dos Espíritos nós entendemos, segundo a orientação dos espíritos superiores, à época de Allan Kardec, que caridade significa basicamente benevolência, indulgência e perdão. Benevolência é qualquer ajuda, é ser benevolente ou beneficente. Qualquer ajuda que a gente possa oferecer a alguém que esteja mais ou menos, de uma forma ou de outra, necessitado. Benevolência. Indulgência é aquele esquecimento que nós devemos programar. Não esquecimento definitivo, é não comentar o mal em relação ao nosso próximo. Ainda há pouco nós conversávamos aí fora com um amigo a respeito da dificuldade que nós temos de silenciar em relação aos desmandos que têm acontecido na política do Brasil e do mundo. Ou seja, dificuldade de não comentar,
não falar mal daqueles homens e também mulheres que promovem tantos desvios, valores imensos, que deveriam, logicamente, ser revertidos em benefício do povo, especialmente dos mais necessitados. Então a mídia, especialmente a televisão, nos mostra essa situação diariamente, esses desvios, né, que levam uma palavra muito feia, muito pesada, corrupção, que é, claro, sinônimo de roubo. Isso nos machuca, isso nos incomoda. Eu digo nós que estamos querendo desenvolver valores. O valor da honestidade, da moralidade, da ética, da simplicidade, do amor ao próximo, do respeito, né? Valores verdadeiramente considerados. Então essas informações nos causam impacto, nos incomodam. Não, repetindo, que sejamos ou que queiramos ser melhores do que esse ou aquele cidadão. Mas o nosso caminho hoje é este, gente, é o caminho do bem. Então, caridade na visão dos espíritos nobres. Caridade, benevolência para com todos, indulgência perante as faltas alheias, indulgência, compreensão, silêncio e perdão. Quem de nós não precisa pensar nessa questão? Quem de nós não se sentiu machucado, perseguido, violentado de alguma forma por alguém ou por alguma organização? Quem de nós um dia não se sentiu vítima de alguma agressão, tenha vindo de um ser humano ou de um grupo? Todos nós, com certeza, num momento ou no outro, nos sentimos machucados, fomos ofendidos, fomos agredidos. Aquela agressão normalmente deixa marcas na nossa alma, na nossa sensibilidade, na nossa memória. E isso fica um pouco difícil superar, esquecer. E a falta de superação, ou melhor, a falta de perdão, o que é que ocasiona em nossa alma, ou mais especificamente em nosso coração? Manchas. Uma vez eu tive uma visão exatamente sobre isso. Eu fui trazido à noite, porque a gente sai durante a noite, já foi dito, né? Todos nós temos essa condição. Enquanto o corpo dorme, nós, espíritos, saímos. É bom que saiamos sempre sob assistência e sob o amparo de espíritos elevados. Mas, numa determinada noite, me trouxeram exatamente aqui para esse auditório, e eu estava ali com alguém, um espírito, bem ali na parede do meio, e aí o espírito fez o seguinte: desenhou, é como se fossem efeitos plásticos, luminosos. O espírito desenhou um coração e disse para mim: observe esse coração, o que você acha dele? Eu disse: muito bonito, um coração que expande luz, muito bonito. Aí ele me envolveu numa outra conversa, rapidamente. Depois disso, voltemos ao coração. Eu olhei e vi o mesmo coração, coberto de sombras, de manchas, não tinha nenhuma luz. Ele disse: olha aqui, ó, esse coração feio do jeito que você está vendo, é o coração que guarda mágoas, que guarda rancor. Agora, meu filho, observe o que vai acontecer com esse coração na medida em que a gente, disse ele, começa a perdoar e a esquecer a ofensa que as pessoas muitas vezes nos causam,
Observe agora o que vai acontecer com esse coração. E eu observei com muita atenção aquelas manchas escuras, aquelas sombras, aos poucos foram saindo, se extinguindo, caindo, como que se dissolvendo. E o coração começou a voltar ao que era bonito, luminoso, esplêndido. Ele disse, olha aí, ó, as sombras, o que tornava feio esse coração, feio e pesado, eram as sombras da mágoa, do ressentimento, da falta de perdão. Então, na medida em que você começa a perdoar e a esquecer, a luz do seu coração e da sua alma volta a brilhar. Entenderam? Então, caridade é uma palavra muito abrangente. É um ensinamento extremamente oportuno, sempre oportuno a todos nós. Pois bem, os princípios que nós citamos e vamos repetir, né, que fazem parte, já dissemos, da nossa doutrina, são colunas, por assim dizer, a imortalidade da alma, descobrimos que somos imortais, que a morte definitivamente não existe. A morte significa apenas uma mudança de dimensão ou de plano. Então somos imortais. Depois existe um corpo intermediário entre o físico e a alma, um corpo eletromagnético denominado perispírito. Vem o terceiro princípio, a mediunidade, que significa simplesmente o seguinte: todos nós somos de uma forma ou de outra médiuns, ou seja, mais ou menos sensíveis às influências do mundo espiritual à nossa volta. Existem várias faculdades mediúnicas, conforme já dissemos, várias. Há médiuns que detêm várias faculdades. Dizendo várias, eu me refiro a 5, 6, 10 ou até 14, que foi o caso do médium que previu Brasília, Dom Bosco. A vontade, a predisposição de usar aquele recurso que a vontade divina lhe emprestou para o bem da humanidade. Falando do perispírito, mediunidade, é um tema muito amplo, existem muitos livros sobre esse assunto. Depois, a lei de causa e efeito, que significa dizer justiça, a justiça divina, essa realmente é infalível. Falamos dos desvios que vêm acontecendo nas grandes empresas, no âmbito da política, no Brasil e no mundo, homens que se enriquecem facilmente, que acham que se tornam poderosos na medida em que acumulam riquezas, mas chega um momento, gente, que o cobrador vem, para sua surpresa, e bate à sua porta. Nesses momentos a gente também observa uma coisa, e isso no Brasil nós temos visto. A justiça, está me ocorrendo aqui um nome, eu vou citar com todo respeito, não estamos falando de política, Sérgio Moro. Esse homem precisa de nossas preces constantemente, que ele continue sob proteção espiritual, a proteção divina, porque é muito difícil a missão que esse homem vem desenvolvendo ou desempenhando aqui no nosso Brasil. Pois bem, chega um momento em que a justiça chamada humana vai lá e prende
e algema, e processa, e humilha aquele homem perante o país e o mundo. E a imagem dele é vista a cada momento, em todos os canais, em todas as mídias, da forma mais triste, humilhante possível. Aí o Senhor assim disse: mas ele não se sentia todo poderoso, acima do bem e do mal? Durante tanto tempo ele não viveu nesse estilo de vida negativo, capitalista, selvagem? Como é que esse homem agora está nessa situação? Não é somente a lei humana que está agindo, não, gente. Em muitas situações, a lei humana é utilizada pela lei divina. Chegou o momento, então, esses juízes, honestos, verdadeiros, sérios, esses juízes funcionam como o quê? Médios da justiça divina. Exatamente para que haja no país, no mundo, aquilo que todos nós tanto desejamos: regeneração. Por isso também Allan Kardec e os espíritos que orientaram a codificação kardeciana falaram que nós estaríamos em vias de passar por uma promoção a nível planetário. O mundo se tornaria um mundo de regeneração definitivamente. Então, essa situação desagradável que a gente tem visto no país, em toda parte, no Oriente, na França, em nossas ruas, nossos bairros, tudo que está acontecendo hoje que nos causa muito impacto e mal-estar, isto é necessário. O médium que nós sempre que oportuno citamos, o italiano Pietro Baldi, disse uma coisa muito interessante numa de suas obras: a dor existe para eliminar a dor. Olha só. Captou? Para que a dor? Por que é que eu sofro? A dor existe com uma função, meu filho. Ela existe para que você deixe de sofrer. Como assim? Você não quis seguir o caminho que foi mostrado por Jesus Cristo há tanto tempo? Agora, depois de 2000 anos de tolerância, chegou o momento da dor, da irmã dor bater à sua porta. Aconteceu um fato interessante. Muitas vezes a televisão mostra coisas que a gente precisa mesmo ver. Um senhor, aí, um militar, que parece que torturou muita gente. Uma história triste, horrível. Nunca foi preso. E ele já com a idade tanto avançada. Na sua última entrevista ele disse: eu estou consciente do que fiz de errado neste mundo. E sei que o cobrador ainda não bateu a minha porta. Olha. E sei que ele tinha essa consciência de que existe uma lei acima da lei humana. Essa realmente ninguém jamais engana. Tenho consciência dos erros que cometi. E sei que o cobrador ainda não bateu a minha porta. Esse homem desencarnou. Sabe Deus a situação que ele encontrou do outro lado, o chamado mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, individualmente falando, é a continuação da nossa vida. Ou seja, o que me espera do outro lado é aquilo que eu construí, ou venho construindo, com o meu pensamento, minhas palavras e principalmente com as minhas atitudes. Então, é uma construção, é uma senda que nós construímos basicamente com a nossa vontade, com a nossa determinação. Se você está determinado a praticar o mal,
Você detém liberdade para isso. Essa liberdade se chama livre-arbítrio, especificamente. O problema é seu. O problema será nosso, sempre nosso. Então, nós colhemos, como diz o Evangelho claramente, nós colhemos. Hoje, amanhã ou depois, nós colhemos exatamente os frutos, sazonados ou amargos, que nós mesmos plantamos. Há muita gente que, ao invés de plantar flores, planta espinho. Muitas vezes acontece essas pessoas que preferiram viver na sombra da negatividade durante toda uma existência. Muitas vezes essas pessoas, ou muitas delas, envelhecem sorrindo, brincando, vivendo nos paraísos ecológicos do mundo, Las Vegas, isso e aquilo, outro, carros de luxo, milionários, bilionários, magnatas. Ai, ai. Há um texto no Evangelho segundo o Espiritismo que diz: deveis ter piedade dos grandes, ou seja, dos orgulhosos, dos magnatas, que nada fazem em favor da renovação moral e espiritual do mundo. Simplesmente acumulam e acumulam. E aí, quando chega a morte, o final desse ciclo, meu Deus, onde estão meus carros, minhas fazendas, meus aviões, minhas mulheres, meus clubes, meus prédios? Onde está o meu patrimônio? Olha como a morte é importante. Esse espírito, no ato da morte, cai num vazio que parece infinito. Vazio. Que veja bem, você adoece, vai para um hospital de luxo, UTI, com toda a assistência médica a melhor possível, mas a desencarnação é inevitável. Está ali você, ainda, espumando orgulho e vaidade. Aí a irmã morte chega e diz: para cá. No abrir e fechar de olhos, se olha para trás e vê o corpo. Aquele corpo que você utilizou ao longo do tempo. Meu corpo e eu ao mesmo tempo. O que aconteceu? O que aconteceu? Sem consciência nenhuma de espiritualidade. O que aconteceu? O que aconteceu? Em muitas situações você não ouve voz de ninguém, principalmente de espíritos superiores. Se você começa a ouvir vozes, são as vozes da sombra, dos inimigos, a quem você prejudicou ao longo do tempo. E acontece frequentemente isso. No momento da desencarnação, os ouvidos se abrem, os ouvidos, digamos assim, do desencarnante ou do desencarnado se abrem somente para ouvir gritos e palavrões e cobranças. E agora? Meus advogados, onde estão? Isso e aquilo, meu dinheiro. Isso aí se transforma facilmente numa coisa chamada loucura. Loucura. Que não é apenas uma doença, uma enfermidade física, própria dos nossos neurônios. Não. A loucura propriamente considerada é uma doença mental. E a mente é como se fosse o cérebro do espírito. Se manifesta no campo perispirítico. Mente. Então, eu levo para o outro lado o que eu
acumulei na minha mente e no meu campo emocional. Eu vou querer paz, luz. Eu vou querer que Jesus apareça para me socorrer, para me iluminar naquele momento, se eu vivi toda uma existência sem pensar em Jesus. Se nós fechamos as portas para Jesus, Jesus foi desconvidado. Será que naqueles dois prédios, ela completou dizendo, será que naqueles dois prédios se falava, ainda que por alguns minutos, no dia a dia se falava dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo? Não. Ele tem sido expulso das nossas organizações, expulso das organizações humanas. Então a culpa não é dele, a culpa é nossa. Fantástico. Então vamos encerrando, para encerrar mesmo, concluir essa questão dos princípios, né? Que vamos repetir. Imortalidade da alma, perispírito, que nos acompanha, né? Eu continuo sendo eu mesmo. Após a minha desencarnação, se algum médium me ver, vai me ver com essa aparência. Só que já não estou naquele corpo denso, estou no corpo mais sutil, perispírito. Então, imortalidade da alma, perispírito, mediunidade, a lei de causa e efeito, ação e reação, lei perfeita, justiça perfeita, habitabilidade dos mundos. Há quanto tempo, portanto, os mentores espirituais desceram das suas esferas para falar que a Terra não é um planeta privilegiado, de forma que somente aqui existam vidas, principalmente vidas inteligentes. Não. Seria um absurdo no universo de bilhões e bilhões de mundos semelhantes à Terra, somente a Terra possuir vida. Agora mesmo, a ciência, mais uma vez, está mandando naves, foguetes, muito bem, para pesquisar a possibilidade de vida no planeta Marte, especificamente. Chegam lá e não veem. Não veem porque a vida lá se manifesta sob uma outra forma. A chamada carne é coisa nossa. Essa matéria chamada carne, o corpo físico, é típica do nosso planeta. Então, existe uma infinidade de formas através das quais a vida se manifesta. Eu me recordo que quando o homem esteve pela primeira vez na Lua, a nave ou foguete, isso já faz mais de 30 anos, mais de 40 anos, hein? Apolo 11. Quando descia de volta à Terra, olha só, autoridades esperavam, nos Estados Unidos, em um local próprio, frente ao oceano, esperavam a descida daquela nave. Grande vitória. Primeira viagem cósmica. Ótimo. Quando aquela nave, o foguete, desacoplou para descer no Oceano Índico, o presidente da República, cercado ali de outras autoridades, disse: gente, eis o maior acontecimento de toda a história humana. Aí Billy Graham, citando mais uma vez, o reverendo, estava ao lado e disse: presidente, com licença, negativo. O maior acontecimento de todos os tempos aqui no planeta foi a descida
do nosso Senhor e Mestre Jesus. Valeu, né? Ah, desculpe, tal. Não é bem assim. Então, essa consciência de espiritualidade, de religiosidade, sem fanatismo, isso está faltando. E é essa consciência que nós precisamos desenvolver para sentir, inclusive, que vale a pena viver. Mesmo enfrentando dificuldades e mais dificuldades, vale a pena viver. Porque o viver é um processo evolutivo que nos leva, cedo ou tarde, mas sempre nos leva ao estado melhor, a uma situação melhor, feita de alegria, de saúde, de felicidade. A habitabilidade dos mundos e, finalmente, Deus. O que é Deus? É a consciência cósmica. É o centro da inteligência infinita. Tivemos origem exatamente em Deus. Quem é Deus? A pergunta melhor é diferente. O que é Deus? É o centro da inteligência. É o, digamos assim, pai. Você já ouviu essa palavra? Pai e mãe. Gostei. Pai e mãe juntos. Por que só pai? Você já viu? Por que esse privilégio? Por que essa tendência, essa discriminação às mulheres? Deus, homem. Segundo a igreja, ao longo do tempo, era um homem barbudo que ficava lá em cima das nuvens, dizendo os bons à minha direita, os maus à minha esquerda. Um homem. Deus. Moisés, homem. E mais? Jesus, homem. Santo Agostinho, homem. Allan Kardec, homem. Só tem homem nessa jogada? Não, gente. Parece que vai haver aqui uma queda de pensamentos. Mas a propósito, Chico Xavier, que é uma pessoa, um espírito mais ligado a nós, que eu conheci bastante, observei muito a personalidade dele. Chico Xavier não era homem no sentido machista. Francisco de Assis também não era homem no sentido radical. Eles eram almas. Existia no nosso querido Chico Xavier, essa unidade. Chico abraçava, sorria, brincava, beijava crianças, idosos e até os animais com o seu lado feminino, que, diga-se de passagem, é mais sentimento, é mais emoção. Então Deus não é másculo, não é um ser masculino. Ele é os dois, masculino e feminino. Até lançaram uma música aí tempos atrás, eu sou masculino e feminino ao seu PCC Gomes, né? Ao Pepeu Gomes. Ele falou a verdade. Nós, até em relação a nós, podemos falar alguma coisa. Quantas vezes nós aqui, em corpo masculino hoje, quantas vezes fomos mulheres? Ou seja, quantas vezes no passado ocupamos o corpo de mulher? As mulheres que estão aqui na plateia, quantas vezes vocês com certeza não foram homens? Ou melhor, ocuparam o corpo masculino? Então em nós existem essas duas polaridades. Portanto, Deus é lei, que está mais relacionada com a masculinidade, né? Justiça e tal. Deus é lei e também é amor. O amor está mais profundamente relacionado com o nosso lado feminino. Porque amor lembra docilidade, paz, abraço, beijo, sorriso, descontração, compaixão.
Segundo Emmanuel, acho que já citamos essa passagem, Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, em nossas últimas existências aqui no planeta, normalmente escolhemos viver em corpo feminino, porque o corpo feminino nos permite abrir mais o coração, para sorrir, para fazer poesia, para brincar e para agasalhar, não é no seu colo, filhos, filhas, da sua própria natureza, da sua própria carne, mas também os filhos alheios. Nós conhecemos na Bahia uma senhora chamada Mãe Helena. Ela não se casou, ela abriu um lar de crianças órfãs. Quando estivemos com ela, várias vezes, mas quando estivemos com ela pela primeira vez em sua casa, em Alagoinhas, ela tinha 120 filhos que nasceram através de outras mulheres, mas que foram abandonados de alguma maneira. E aquela grande mãe, dificilmente seria um pai, sinceramente, né? Aquela grande mãe abriu seu coração e a sua casa para dizer: venham, meus filhos, eu quero ter a alegria de ser mãe de todos vocês. Isto é amor, isto é alegria, isto é realização. Então, no livro dos Espíritos, que é o resumo da doutrina, encontramos, claro, de uma maneira mais elástica, mais vasta, tudo que falamos aqui nessas pequenas palestras, deixando-nos assim de consciência mais iluminada perante esse universo maravilhoso do qual nós somos habitantes, para não dizer cidadãos. Olha que maravilha! Somos cidadãos do universo. Você é brasileiro? Não. Eu sou filho do universo. Eu sou cidadão do universo. Estou sendo brasileiro, ou americano, ou português. Qualquer um de nós é basicamente, verdadeiramente cidadão do universo. Centelha divina que habita esse espaço incomensurável, cheio de estrelas, de luzes, de belezas. Gente, na medida em que nós evoluímos na senda do bem, tudo vai se descortinando à nossa frente, de modo que possamos sentir que a vida, sem dúvida alguma, é uma dádiva celestial. Portanto, vale a pena viver. Principalmente, vale a pena concluir assim, principalmente quando nós descobrimos que não estamos sós, que temos um amparo, que temos ajuda, orientação constante, sempre, claro, na medida da nossa sintonia, do nosso merecimento, de espíritos superiores.